Olá pessoal, mais uma série de vídeos aqui, Scrum na prática. Eu já lancei vários vídeos anteriores aí, falando mais sobre o Scrum, né? O objetivo nosso é aplicar o Scrum, entender o processo Scrum. Já fiz uma série de vídeos, eu estou fazendo essa parte agora para a gente solidificar o conhecimento e começar a aplicar mais o Scrum. Porque o Scrum, quanto mais a gente aplica e desenvolve o time e melhora mais o processo, e a gente pode futuramente adaptar esse processo para novas manutenções, novos testes, entre outros projetos. Ok? Então eu já fiz um vídeo anterior, certo? E eu vou solidificar, vou colocar uma playlist depois só Scrum na prática 2, porque eu fiz um vídeo, tem 15 vídeos aí anteriores falando sobre Scrum na área de engenharia de software. E aí esse vídeo, na verdade, esse série agora, continuidade, é mais praticando mesmo, ali, seguindo o processo Scrum, a gente já entendeu os conceitos e agora praticando e solidificando, certo? Então vamos, aqui, né, eu coloquei só o desenho Scrum, para a gente sempre, é bom lembrar, a gente ter isso definido em um PowerPoint, uma imagem, a melhor forma de organização. O computador está aí, Drive, nuvem, você pode organizar, mas é sempre bom ter um processo, ter N forma de processo, para você ter em mente solidificado o que você tem que seguir. Então, hoje o objetivo que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem esse processo Scrum, a gente vai começar a fazer o processo Scrum na prática, já iniciando ali as etapas desse Scrum, certo? Tem um time Scrum Master, os papéis, tem o PO, tem lá o time de desenvolvimento, está esperando, e eu vou fazer vários papéis, está aqui fazer vários papéis, que é difícil, né? Tem o gerente de projeto, para a gente poder entender os cenários, ok? Portanto, que aqui eu estou fazendo o processo Scrum tem várias N formas de ser aplicado. A gente está pegando pequenos projetos porque você pode aplicar o Scrum em grandes projetos, aí vai aumentar mais o produto. Dependendo do tamanho do produto ou serviço, aumenta mais as demandas, aumenta mais o processo Scrum e o gerenciamento, Scrum Master, o objetivo é esse. A forma de gerenciamento aumenta também. Então tem que ter um autogerenciamento. Então vamos colocar Scrum na prática essas playlists, certo? Eu tenho aqui, vamos começar nas etapas aqui, eu defini as etapas, eu organizei melhor. Aqui tem várias formas de organizar um processo, certo? Não sei se essa imagem dá para ver. Mas o que temos que fazer aqui primeiramente? Primeiramente aqui, nós temos aqui nessa etapa aqui do inicial, nós temos que é o ciclo do trabalho Scrum. Primeiramente é que a gente tem que fazer com o Scrum Master, né, e o PO, e a equipe planeja o sprint. Nesse caso, nós estamos nessa etapa. Essa reunião chama-se planmate, né? O planejamento, reunião de planejamento. E é dividida em duas partes. Na primeira, o objetivo é gerar um produto backlog. Então, aqui a gente está conversando. O objetivo agora, vamos iniciar a etapa. O time está lá, desenvolvimento, esperando, aguardando. Eu estou fazendo o sprint, dependendo do time. Estamos em reuniões. Estamos em reunião aqui para a gente verificar o produto. A gente está o produto serviço que a gente está oferecendo do Food Service, um estudo de caso, certo? Então, você poderia ser outro estudo de caso, só que o processo é o mesmo. A gente está vendo aqui que o processo vai ser o mesmo, só depende do entender o produto ali. Então, reunião de planejamento, vamos lá para a reunião, certo? Essa primeira etapa aqui nós estamos, certo? Que eu passo no mouse. E depois a gente vai, né, o PO junto com esse Mesh, cria o produto backlog, uma lista inicial de necessidades que precisam ser produzidas para que a visão do projeto seja bem sucedida. Outra próxima etapa. O PO, né, define a visão com base nas informações colhidas junto ao usuário final, equipes, stakeholders e gerentes. Então aqui o Scrum Master, o PO, o gerente de projeto, ele já tem uma visão ali, conversando. Eles estão uma visão macro, não micro, certo? O time está lá. Mas o Scrum Master tem que participar, ou pode chamar. Muitos colocam Scrum Master, às vezes não gostam de ser chamado, eles querem ser chamado ali de gerente mesmo da área, só o gerente do departamento, o analista responsável. O Scrum Master também pode colocar analistas também ali na sala, que entende do processo, um especialista, analista, que vai fazer os recursos, que vai fazer parte ali. Aí começa o gerente de projeto, o entendimento da necessidade ali. Você tem que ter esse diálogo, certo? Então vamos para a etapa, a gente não vai detalhar muito, a gente vai fazer um estudo de caso, já começando ali, entender o que é a necessidade. Então, vamos lá, né?
Eu coloquei aqui, né, Planometric, que é essa reunião que nós vamos fazer. Existem vários recursos de softwares para reuniões devido à pandemia, já está passando, né, mas a nova variante criou aí, nova variante que está no mercado. Eu ia falar nova variante que está no mercado, mas desculpa, nova variante que está no mundo, mas eu creio que passar dessa aí. Devido a muitos trabalham home office. A área de desenvolvimento hoje em dia é um processo que não precisa trabalhar fisicamente. A gente trabalha com o sistema, não é algo palpável, então você pode fazer isso tudo virtual. Então eu sugiro o Teams, tem um Teams aqui também, tem o da Google, não estou fazendo propaganda. Planeje, veja qual é a melhor necessidade para o software, devido à hierarquia da empresa, devido agora também tem as leis, né? As novas leis que estão surgindo, certo? Então a gente tem que saber qual software a gente vai utilizar no mercado, certo? Então aqui é só para a gente ter uma ideia que a gente está se reunindo aqui. Então estamos na reunião de planejamento. Vamos lá com a equipe e vamos para o objetivo. Eu cheguei lá com o PO, certo? Comecei a conversar dele sobre o trabalho. A gente já tem um entendimento do negócio, lembrando isso que eu falei lá no vídeo anterior. Macro, a gente tem entendimento em mente, a gente não já tem entendimento do como funciona o serviço, como o processo, isso já foi modelado anteriormente. Isso tinha que ter, porque se não tivesse, eu falei nos vídeos anteriores que nós temos que modelar para a gente ter esse entendimento. Aqui a gente já tem como objetivo do planejamento que vai ser solicitado pelo departamento, ok? E tem aqui o sistema, ele apresentou lá. Novamente, a gente sempre nas reuniões é bom solidificar a visão dos sistemas que a gente oferece, porque no momento que a gente for solicitar, a equipe ali já sabe onde cenário a gente está tomando, as tomadas de decisões ficam mais fácil. Então, ó, o sistema Bake Office, ele chegou para eu falar, ó, pessoal, a gente vai atuar aqui no Bake Office, certo? Vamos atuar aqui no módulo, nós queremos passar para vocês que a gente vai trabalhar aqui no módulo de gerenciamento de mesa, nesse serviço. A gente vai mexer aqui no módulo de gerenciamento de mesa. Então, o Scrum Master ali já descartou ele chegou para mim e falou, o PO falou para mim, ó, vamos trabalhar no gerenciamento de mesa. Aqui, ou o cliente, posso falar assim, o PO pode ser o cliente também. Ele que entende lá do produto e quer, ó, nós estamos aqui, vamos trabalhar no gerenciamento. Eu quero que a gente planeje aqui e vamos fazer esse planejamento. Então eu descartei gerenciamento de cardápio, gerenciamento de produto. Estou fazendo estudo de caso. Eu poderia trazer outros sistemas aqui, mas é só um estudo de caso, pessoal. Estou dizendo que eu estou o objetivo de passar o conhecimento aqui na prática, como funciona, como a gente pode ser aplicado. Existem N formas, né? Quanto mais equipe aumenta, mais coisa, a gente tem N forma de ser feito. Mas esse processo, lembrando que isso é um processo, o processo é o mesmo. Então eu descartei já na minha mente aqui que não tem nada a ver com gerenciamento de solicitação dos pedidos, não tem nada a ver. Tem alguns módulos que pode ser que aconteçam intermediações aí, que a gente pode trabalhar, mas a gente vai trabalhar gerenciamento de mesa. Então, esse comédio já está pensando, cara, falar a equipe que a gente vai trabalhar nesse módulo, o módulo pode ser extenso, o módulo pode não ser. Então, a gente tem que entender já esse cenário. Pronto. Pio falou e está dito. Trabalhar no módulo de gerenciamento de mesa. Descartei aqui o FUSEF, não vou utilizar por enquanto. E o que é que ele quer feito, né? Aqui tem um módulo também em cima de coisinha. Ele falou assim, neste caso aqui, depois eu vou falar da mais 10 sprint, mas vamos lá. Ele falou de gerenciamento de mesa. Eu vou abrir o sistema aqui e ele me apresentou o que ele queria. Já estou passando aqui as informações, a gente se reunindo só para simular o que ele queria no ambiente do sistema. Eu já falei sobre esses sistemas, eu não vou treinar aqui no módulo, deve treinar cada módulo, módulo de contas, isso não. Isso já tem que ter documentado, se não tiver tem que fazer um novo projeto. Ou o processo tem que estar desenhado, isso aí é algo que tem que ser definido internamente. Ok? Eu vou abrir os sistemas e ele vai me passar, o PO agora vai conversar comigo e me passar a solicitação. E ele começou aqui a entrar no sistema, certo? Videoconferência a gente pode, se for internamente, pode gravar. E ele falou o seguinte. Vou entrar com essa senha aqui interna, eu não uso essas senhas para nada não. Vamos lá. E ele chegou aqui, entrou no sistema e falou, ó, temos vários módulos aqui, né? Nós vamos trabalhar no módulo de mesa, certo? O que é que está acontecendo? O que eu quero melhorar aqui? Certo? O produto está oferecido, está correto, a gente está trabalhando bem, mas só que vamos ter que atualizar aqui algumas coisas. É o melhor facilitar o gerenciamento.
Aí envolve gerente de projetos, vai agregar valor isso, não vai, isso aí é discussões internas. Mas o objetivo aqui é a gente fazer isso na prática, trabalhar com desenvolvimento, ver estimativa, tudo isso, certo? Não colocar muitas coisas. Eu trouxe aqui é o Food Service, sistema aqui, o sistema na verdade, né, que usa uma arquitetura legal da tecnologia.net. Tem arquitetura definida também, a equipe sabe disso, tem lá desenhada, se a equipe não sabe, a gente pode marcar uma união e passar a arquitetura. Mas eu estou conversando aqui com o PO, primeira reunião. Ele falou aqui o seguinte, vamos lá, objetivo. Às vezes eu dou uma parada para falar, porque eu gosto de estar explicando entendimentos e cenários. Ele falou aqui, ó, modo de gerenciamento de mesa. O que é que faz de modo de gerenciamento de mesa? Ele não precisa estar me falando isso. Ó, pessoal, a gente tem a mesa aqui, certo? O que a mesa faz? A mesa, eu posso abrir uma mesa aqui. Vocês sabem, a mesa... Certo, pessoal? Lá o garçom está fazendo o seguinte: o garçom está chegando, ele tem um cardápio lá definido, que a gente definiu lá no cardápio. Só que o garçom está chegando aqui, pessoal, e adicionando os consumos, certo? Eu estou adicionando aqui, ó, adicionar consumo. Adicionei consumo. Esses cardápios aqui é os cardápios oferecidos, certo? Só está trazendo produto regional. Foi o cardápio selecionado lá. O cardápio que eu selecionei foi somente esse cardápio aqui, ó, sabor da picanha. Se eu selecionar aqui lá a casona, ele vai definir também, ele mudou já o cardápio aqui. Eu vou aqui gerenciar a mesa, eu posso adicionar o consumo aqui, a mesa aberta, certo? Adicionar, já vem outros produtos aqui, certo? Adicionar. Só que ele falou o seguinte, que no momento aqui da mesa, ele tá adicionando aqui o produto, certo? Produto X, tal. Só que no momento de adicionar, o que é que está acontecendo? Ele não está fazendo o cálculo aqui em tempo real. Então o Pio me falou o seguinte, deixa eu colocar aqui minha imagem assim, né? O Pio falou o seguinte, ó, estamos adicionando certinho, o sistema está funcionando, só que aqui a gente quer o seguinte, a nova funcionalidade. Na verdade, a gente quer que seja feito em tempo real por quem está gerenciando lá, o administrador, o garçom também que ele entra. Ele quer que aqui seja o cálculo em tempo real. Já veja aqui que está adicionando. Ok? Já adicionou aqui, não está calculando. Só que aí a gente sabe que o nosso produto que a gente ofereceu, fala, não, mas ele faz o cálculo. Só que aí o PO falou, sim, vocês fazem o cálculo. Onde é que vocês estão fazendo o cálculo aqui? Só no momento do fechamento. Porque lá eles não tinham solicitado para fazer esse cálculo no momento de abertura. No momento só de abertura, ele só no momento de fechamento. No momento do fechamento aqui, ele faz o cálculo. E eles querem o cálculo, gerenciamento de mesas, no módulo de gerenciamento de mesas, né? Ele quer, o cálculo aqui está fazendo. A gente já tem uma funcionalidade aqui feita. Estamos sabendo. Só que ele quer agora que no momento de adicionar o consumo, o cálculo seja feito em tempo real. Ok. Ele já sabe lá também que ele vai fazer a estimativa do backlog dele, que já tem a funcionalidade pronta e pode ser reutilizada, mas só que aí a gente vai ter que analisar isso com mexe com a equipe, se o que a gente precisa fazer, porque neste caso a gente está fazendo uma funcionalidade nova, vai ser alterado, vai ter que ser testado, você tem que verificar, certo? É fácil aqui fazer, sim, é fácil isso, mas a gente está seguindo um processo que a gente possa garantir um cliente não é trabalho, um processo que a gente pode definir completamente o que foi feito, o que fiz devido ao contrato, então tem que ser bem organizado e gerenciado, ok? Se fosse contrato aberto, você poderia fazer o seguinte, você poderia fazer, se der erro, resolve o erro, isso aí vai ser um processo organizado do contrato que você fez, mas o importante aqui do Scrum é você definir esse processo que vai ser feito. Pronto, o que eu fiz aqui, então eu já identifiquei com o Scrum, né, alongar esse vídeo, e o que nós definimos, certo? Definimos aqui que no módulo de gerenciamento de mesas vai ter o seguinte, eu conversei lá com o Scrum e eu peguei e fiz o seguinte, ó, eu já conversei com o Scrum Master e falei, tá certo, então a meta da sprint nossa, certo, Pio, vai ser calcular o total do consumo por mesa no sistema back-office, food service ao adicionar consumo. Conclui isso? Confirma? Conclui, sim.
Então, nossa meta da release para entregar a vocês vai ser o sistema realizar o cálculo de consumo de um processo de gerenciamento de mesa. Só mudou aqui, que eu falei da meta da sprint antes, meta da release, mas da sprint é o mesmo objetivo, só que só muda só as palavras para você não definir no momento de entrega ali. Muitos sistemas da Microsoft que entrega a release final, eles colocam uma manutenção que eles fazem, ele não coloca detalhadamente, que você precisa colocar detalhadamente. Você vai dizer que aquele novo o sistema agora realiza cálculo de consumo no processo de gerenciamento de mesa. Ele estava realizando o cálculo no fechamento, ok? Então agora vai realizar o cálculo do consumo por mesa no sistema back-office. Isso é a meta. Essa meta aqui da sprint, lembrando que não é só fazer, a gente vai ter agora processos, outros processos que nós estamos aqui na reunião, né, de planejamento, certo? Nós temos agora aqui que fazer o seguinte: a gente se reuniu, já passamos por essa etapa aqui, ó. PO já se reúne com o gerente de projeto lá. O diálogo é constante aqui entre o Scrum Master e o PO. Só que o Scrum Master aqui, agora que eu já defini lá a meta, eu vou ter que, na segunda parte, né, do planejamento, o objetivo é decompor as informações do produto backlog em tarefas. Então, eu já peguei aqui o produto backlog, que fui definir com o Scrum Master lá, ou com o PO, que para mim é meta da sprint, para eles é a meta do produto backlog. O produto do backlog para ele lá vai ser definir o cálculo do consumo. Aí agora eu tenho que me reunir para eu passar essa estimativa para ele. Tenho que me reunir com a equipe, definir os histórias, eu falar, pessoal, a história do usuário é essa aqui. Ok? Vamos trabalhar em cima disso. Então a próximo vídeo, já está longo aqui, vamos falar aqui da próxima etapa, que a gente vai ter que se reunir com a equipe, para a gente pegar esse item que eu defini na reunião, certo? A meta da sprint, a release, e conversar agora com a equipe de analista que entende lá internamente sobre o processo, como funciona a comunicação em sistema. A gente vai ter que pegar a arquitetura e definir lá sprint e backlog para a gente o que é que a gente vai fazer e dividir itens da tarefa, que é o planejamento da sprint. Sprint backlog a gente vai entrar. Então essas comunicação aqui é constante. O Scrum Master está vendo que é muita coisa, o Scrum Master tem que administrar tudo isso. E o Scrum Master pode colocar um analista ali. O melhor seria conversar com o analista depois conversa com o desenvolvedor. Bota um analista intermediário, o desenvolvedor fica ali tentando estimar o que vai fazer, o que ele vai ter que fazer nas tarefas. Esse é o objetivo. Okay? Então vamos para o próximo vídeo. A próxima etapa é planejamento da sprint. Backlog.